Bom dia, crianças. Não era nem poder dizer bom dia, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Crianças, é o seguinte. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, tá? E a gente vai falar sobre rebeliões regenciais, né? Não vai precisar voltar o assunto todinho para lembrar para vocês, né? Mas vocês já sabem por que se chama período regencial, né? O nome já está dizendo. Período regencial por causa dos regentes que ficam no lugar, né, de Dom Pedro, enquanto ele não pode assumir a maioridade. A gente sabe também que o período regencial vai ser dividido em período das regências trinas, né, provisória e permanente, e o período das regências unas, né, de Feijó e de Araújo Lima, ok? Então vamos lá. A gente sabe que no período das regências unas, a gente vai ter revoltas, ok? Então, as revoltas que a gente vai ver hoje foram o que aconteceu nos dois períodos, tá? Tanto na regência de Araújo Lima quanto na de Feijó. Vamos começar. Primeiro, a gente vai ver cabanagem, tá bem? Você tem 1835, tá, o início da cabanagem, e 1840, o término da cabanagem. O ano de 1840 lembra alguma coisa para vocês? O ano de 1840 foi, tá, justamente quando vai se iniciar o governo de Dom Pedro, tá, Dom Pedro II. Mas daqui a pouco, né, mais para frente a gente vê isso. É só uma dica para vocês se ligarem. Vamos saber por que se chama cabanagem, tá? Ou eu também posso chamar de revolta dos cabanos. Então, vê bem. Primeiro, vamos saber que a cabanagem ou a revolta dos cabanos ocorreu no Grão-Pará, tá? O que é isso? Grão-Pará é como a gente chama hoje, é o Pará, tá? Então, antigamente se chamava Grão-Pará. Os participantes da cabanagem eram negros, índios, mestiços, tá? Então você pode verificar que não eram pessoas de muita condição financeira, eram pessoas, vamos dizer assim, que tinham muita dificuldade, tá, para conseguir se alimentar, para conseguir morar bem, tá? Então essas pessoas, os negros, os índios, os mestiços, eles faziam o quê? Eles trabalhavam com o quê? Na extração da madeira, tá? E eles moravam em cabanas que ficavam à beira de rio, ok? Então vocês já lembram, se o Pará, tá, é o local, né, de onde começou a cabanagem, você lembra também que Pará, Amazonas, né, Acre, Rondônia, Tocantins é o quê? Floresta amazônica. Se tem floresta amazônica, extração de madeira, é como o pessoal trabalha lá. Né? O pessoal normalmente mora como? Mora em cabanas ou palafitas, ok? E moram à beira do rio, porque você já pensa logo automaticamente, tá? Floresta amazônica, rio Amazonas, tá? Então não tá difícil de botar isso na cabeça não. Vê bem, os líderes da cabanagem eram, tá? Dois, Pedro Vinagre e Eduardo Angelim, certo? O nome Pedro Vinagre é porque é o nome dele mesmo, não é porque ele fabricava vinagre não, era porque era o sobrenome dele. Então, Pedro Vinagre, tá? E Eduardo Angelim. Eles vão ser o líder da cabanagem. Agora, os motivos, tá? Eles vão agradar tanto a pessoas que tinham condição financeira, quanto aqueles que não tinham. Como, por exemplo, tá? Os motivos pelo qual vão começar a cabanagem vão ser o descontentamento dos fazendeiros e dos comerciantes, tá? Por que fazendeiros e comerciantes? Porque fazendeiro e comerciante tem dinheiro, tá? Então, principalmente porque os fazendeiros e os comerciantes, eles trabalhavam, né? Eles, vamos dizer assim, pagavam os negros, os índios e os mestiços para fazer a extração da madeira. Então, eles trabalhavam lá, extraíam a madeira e aí passavam para quem? Passavam para os fazendeiros e para os comerciantes, que aí passavam para outras pessoas, tá bem? Fora isso, tá? A gente vai ter esse descontentamento, vai ser por causa de que eles vão ficar tristes porque não estava conseguindo arrecadar dinheiro com a extração de madeira, não. Vão ficar descontentes, por quê? Porque houve a nomeação do presidente da província, ou seja, foi escolhido um presidente para governar o Grão-Pará. Eita, mas isso aí foi ruim, professora? Foi por quê?
porque não era uma pessoa da qual eles tinham uma certa confiança. Aí vê bem, a gente tem essa dificuldade, por quê? Porque todo presidente que era uma espécie de governador, né, feito o nosso governador aqui em Pernambuco, né, que é escolhido pelo voto, né, quem escolhe o governador é o povo. Antigamente, quem escolhia o presidente da província, que é uma espécie de governador, era os regentes. Então o povo não tinha participação nisso. Vocês estão cientes disso aí, porque só quem votava era quem tinha condição financeira, tá? Então, houve o descontentamento, tá? Porque esse novo presidente não iria favorecer aos fazendeiros e aos comerciantes. Fora isso, vem agora o motivo de quem? Desse pessoal aqui, tá? Que começou a reivindicar a situação de miséria em que vivia, tá bem? Lembrando que, se você imagina direitinho, eles moravam em cabanas, então eles não tinham uma vida muito boa, tá? Para vocês terem uma ideia, eles só se alimentavam uma vez por dia. Então, o restante do dia, eles passavam fome, tá? Então, isso por quê? Por causa do excesso, tá? De luxo dos fazendeiros e comerciantes, ok? Então, eles vão começar a reivindicar essa certa condição aí. Vê bem, as consequências da cabanagem vai ser o seguinte, tá? Feijó, em 1836, vale deixar bem claro que Feijó, tá? Ele vai ser aquele regente, né, que vai criar a Guarda Nacional, e vocês sabem para que já foi criada a Guarda Nacional, que era para conter pequenos movimentos, né, pequenos levantes, motins. Então, em 1836, ele manda para lá, para o Pará, a Guarda Nacional, para justamente tentar conter este movimento, ok? Aí o que é que vai acontecer? Claro, lógico, é evidente que vai haver resultado, e esse resultado não vai ser ótimo, porque você imagina, aqui eles eram negros, eram índios, eram mestiços, não se alimentavam bem, só se alimentavam uma vez por dia. Então, quando a Guarda Nacional chegou lá, o que é que aconteceu? Tá? Vai ter um total de 40 mil mortos, tá? Eles ainda tentaram sair do Pará para o interior, mas não conseguiu. A Guarda Nacional terminou, tá? Vamos dizer assim, praticamente matando quase todos os participantes, né? Então mesmo assim houve um total de 40 mil mortos, e o fim foi que a revolução ela foi sufocada, tá? No ano de 1840, ou seja, mesmo assim a gente vai ter 5 anos ainda de movimento, tá? No início o Feijó achou que era um movimento só para reclamação, e aí o movimento foi crescendo, por isso que viu-se a necessidade de sufocar esse movimento de uma vez por todas em 1840, tá bem? Vê só, já que eu não tenho dúvida na cabanagem, lembra que cabanagem tem a ver com cabanos, pessoas que moravam à beira de rios, então tá difícil de lembrar o nome não, tá? A gente passa para a revolta dos malês. A revolta dos malês, ela vai ser dessas revoltas que a gente vai comentar hoje, a mais rápida, tá? Ela praticamente vai durar de meses a 1 ano, tá? Então, alguns historiadores dizem que foi de 9 meses a 1 ano. Então, a gente conta somente a data de 1835, tá? Começou em 1835 e acaba em 1835. Tanto a revolta dos malês quanto a sabinada, elas ocorrem no estado da Bahia, tá? Então, vê bem. Logo você pensa assim, tá? Revolta dos malês, eita, eu não me lembro onde foi. Aí você pensa, se malês tem a ver com escravos, você lembra que tem a ver com a Bahia. Por quê? Não é porque, digamos assim, é um estado de negro, mas que tem relação direta, por causa do pessoal, tá certo? Os negros, né, que já sabiam que a Bahia era era o estado que tinha o maior número de escravos, de negros. Então eles faziam o quê? Quando eles fugiam, eles iam logo, pensavam logo ou ir para o Quilombo ou ir para a Bahia. Porque, vamos dizer assim, como eram negros, era mais difícil de se acharem diferentes no meio deles, né? No caso, se fosse um branco no meio de um negro, no instante achava. Né? Então, ele vai fugir, né? O negro vai fugir para o meio do branco, não vai para o meio dos negros, dos parentes deles
que no caso representava, né, a Bahia representava os negros. Então, por causa disso, o maior número de negros no estado da Bahia, tá? Então, vê só. A revolta dos malês, os participantes eram, tá? Escravos, ex-escravos, tá? Que começaram a se organizar, né, por um grupo de escravos, né, de negros africanos de origem muçulmana, né? Só que esses escravos, eles eram, vamos dizer assim, muito bem favorecidos, né? Como eles eram africanos, eram de origem muçulmana, eles sabiam ler, né, e falar em árabe. Então não era qualquer negro, diferente dos nossos negros aqui no Brasil que vieram para trabalhar na escravidão, que não sabiam ler nem escrever e que também não falavam português e aí por causa da aculturação foram, né, se acostumando com o português, mas eles falavam, fora o árabe, ele também falava a língua local, no caso o português. Então eram negros instruídos, vamos dizer assim. Então esses negros, tá, eles começaram a formar, né, a dar a ideia assim, não, eu já que eu tenho instrução, eu vou ajudar quem de fato necessita, que também são os meus irmãos, né, escravos e ex-escravos. Esse grupo, né, organizado de negros instruídos foi chamado de malês. É por isso que a gente chama de revolta dos malês, tá? Por quê? Por causa desse grupo de negros, né, que tinham uma certa instrução e que começou a ver a situação dos seus negros irmãos e pensou, eu vou ajudar de alguma forma, tá? Vê bem, qual era o plano dos malês, tá? O plano era lutar pela liberdade, né, dos escravos, dos seus irmãos negros, principalmente os escravos que viviam em Salvador e no Recôncavo Baiano, tá? Aí você pensa, será que vai dar certo, né? Pelo fato de ser negro, aí você já vê logo. Você acha que negro no Brasil tem muita chance? Não, né? Então, não vai dar muito certo, ok? Então, vê bem. Outra coisa também, tá? Que vai dar a ideia de... eu quero, o meu plano, né? Para fazer o plano funcionar era, tá? Melhorar a situação dos negros que eram alforriados, né? Alforriados, os negros alforriados eram aqueles que pagavam pela liberdade. Alforria era uma carta, né, um documento que o negro trabalhava praticamente a vida dele toda para conseguir pagar a sua liberdade. No caso, esses negros que trabalhavam para conseguir a alforria eram chamados de negros de ganho, né? Que normalmente eles podiam fazer o seguinte: ele trabalhava na fazenda, né, para o senhor de escravo, e o senhor de escravo liberava ele, vamos dizer assim, uma vez no mês, ou todo final de tarde, né? Ele trabalhava para o fazendeiro, vamos dizer, de 9 às 2 horas da tarde, de 3 horas, tá, até 6 horas ele ia para a cidade para vender algum material, como por exemplo, cocada, doce, pão, tá, que era feito na fazenda, vendia na cidade e aí ele tinha, vamos dizer assim, hoje você tem que chegar aqui nessa fazenda com R$500, tá? Então ele que se virasse, ele tinha que rodar o tempo todo, mas tinha que chegar na fazenda com R$500. Então ficava 400 para o fazendeiro e 100 para o negro, tá? Como o negro não tinha muito com quem gastar e ele tinha aquele objetivo, eu quero ser livre, então ele ia guardando aquele dinheiro até que um dia ele chegasse, tá certo, e conseguia a alforria, que era essa carta de libertação, tá? E se tornava livre. Daqui que ele ficasse, imagine direitinho, daqui que ele conseguisse essa alforria, ele já estava praticamente velho, tá? Então pense direitinho, tá? O plano era esse, libertar os escravos, principalmente de Salvador e de Recôncavo Baiano, tá? Dar melhoria de vida para os negros alforriados, que também eram chamados de negros de ganho, né? Qual vai ser a consequência? Você já sabe. Se a gente, eu comentei quase agora nesse instante para você, que negro no Brasil não tem muita chance, imagine naquela época, tá? Porque hoje os negros ainda, né, estudam, conseguem um cargo importante, se tornam ricos, estão até na televisão, né? Isso que é uma coisa bacana. Aí, antigamente não existia muito isso não, o negro era considerado uma mercadoria, tá?
Então, qual vai ser a consequência? Eles foram totalmente massacrados, tá? Totalmente massacrados quer dizer, não sobrou um para contar a história, certo? Assim acaba a revolta dos malês, tá? A Sabinada, ela tem, vamos dizer assim, a mesma relação com a cabanagem em relação ao nome. Cabanagem, por causa da revolta dos cabanos, que eram pessoas que moravam em cabanas, e Sabinada, tá, vai ter relação direta com o nome do líder, tá bem? Ela começa, ó, em 1837 e vai até 1838, tá? Também ocorreu na Bahia, como eu disse para você, né? A revolta dos malês e a Sabinada ocorreram na Bahia. Então, vê bem, o líder, tá, se chamava Francisco Sabino, por isso o nome Sabinada, tá? Quem iniciou essa revolta foi Francisco Sabino, que era médico e ao mesmo tempo ele tinha um jornal na cidade. O nome do jornal era Novo Diário da Bahia, tá? Nesse jornal, ele, vamos dizer assim, ele criticava, ele fazia a crítica, né, aos regentes, ao presidente da província, que a gente já sabe que esse presidente da província, ele causava muita confusão, porque não era escolhido pelo povo, e sim pelos regentes. E normalmente os regentes só botavam como presidente aqueles que eram braço direito, vamos dizer assim, tá? E outra coisa, tá certo, que ele fazia através do jornal, além de fazer crítica, era convocar a população para fazer a separação, tá? Que separação? Na cabeça de Sabino, ele queria fazer a separação, né, do estado da Bahia e do Brasil, como se fosse assim, Bahia se tornar um país dentro do Brasil, tá? Essa era a ideia. Então ele convocava a população, ele chamava a população para fazer essa separação. Aí imagina direitinho. Era da cabeça dos regentes querer isso? Não, tá? Então, a consequência vai ser a seguinte, tá? Como os regentes não queriam, porque separar a Bahia, tá, do Brasil ia ser uma coisa extraordinária, uma revolta muito grande por meio do povo. Então, em 1838, tá, o governo manda tropas, né, do governo para a Bahia, tá, e principalmente com o apoio de quem? Da aristocracia rural, que era o pessoal que tinha muita terra, né, então rico misturado com regente. O que é que vai acontecer? Vai atacar, né, Salvador, e aí a consequência grave vai ser que a maioria das casas vão ser incendiadas, né, a população ela vai morrer, né, a maioria queimada, porque isso foi um ataque durante a noite, e as pessoas que conseguiram sair e ir para a rua, né, foram mortas, vamos dizer assim, no meio do incêndio, porque as casas estavam sendo incendiadas, estavam querendo lutar, mas não estavam conseguindo, tá? A gente vai dar uma pausinha para poder continuar. Ok, crianças, após a nossa pausa, vamos continuar, ok? Vamos para a balaiada, tá? A balaiada começa em 1838 e vai até 1840. Verifiquem que todas, tá, as revoltas que a gente está vendo aqui, elas são tudo no mesmo período. Enquanto ocorre uma na Bahia, está acontecendo outra no Rio Grande do Sul, outra no Maranhão, tá, outra no Grão-Pará, é tudo praticamente no mesmo ano, tá, com as diferenças de tempo, mas tudo no mesmo período. Então, vê bem, o nome balaiada, ela vai se dar por causa do líder, né? Não por causa do nome do líder, mas sim por causa da profissão dele. Então, o líder da balaiada foi seu Manuel dos Anjos, né? Ele era fabricante de balaios. Balaios, ele é aquelas cestinhas de palha que os índios costumam fazer, tá? Então, ele fabricava balaios para poder sobreviver, tá? Vão ter outras pessoas que vão ajudar ele nessa revolta. Esses outros dois participantes, os nomes são Raimundo Gomes e Cosme Bento, que ele era um negro muito famoso. Ele assim, famoso não, falado na região. Ele era conhecido como Negro Cosme, e Cosme Bento, né, o Negro Cosme, ele tinha um mini quilombo que ele ficava com os negros fugidos, né, fugitivos,
naquele local, e aí ele alimentava, ele escondia, né? Esse quilombo tinha aproximadamente 3.000 escravos fugitivos, tá bem? Então não era, vamos dizer que ele também não era uma pessoa muito bem vista, bem quista pelos moradores, pelos fazendeiros, né? Que ficavam com esses escravos, que tinham a posse desses escravos, tá? Então esse Cosme Bento, ele, fora ter esse mini quilombo, ele também se dizia que era, vamos dizer assim, chefe, né, além do chefe do quilombo, ele se dizia defensor das Liberdades Bem-te-Vis. Liberdade Bem-te-Vi era um jornal na região, só que aí ele dizia que ele era defensor dessa liberdade, né, da liberdade do povo se expressar, de falar, e por aí, tá? Então, vê bem. O motivo foi, eu já tenho o líder, já tenho o participante, só não sei o motivo pelo qual a balaiada começou. Não é difícil de imaginar isso não, praticamente vai ser a mesma coisa, o descontentamento. Só que a balaiada, tá, ela vai puxar mais para o lado da produtividade, né? No Maranhão, onde aconteceu a balaiada, era um estado onde se produzia muito algodão. Então, ele produzia algodão e o algodão era vendido para fora do país. E muita gente lá fora comprava o algodão daqui do Brasil. Só que aí, os norte-americanos vieram para cá, começaram a verificar como plantava o algodão, começou a levar para os Estados Unidos e começou a fazer a plantação de algodão lá. Né? Como a gente, aqui no Brasil, tinha uma certa amizade com os Estados Unidos, o governo imperial, que não tinha vontade de beneficiar o Brasil, que a gente sabe disso, fez o seguinte, fez um acordo com os Estados Unidos e começou a comprar, né, o algodão dos Estados Unidos sendo mais barato. Né? Então o algodão dos Estados Unidos entrava aqui no Brasil sendo mais barato. E a gente que produzia o algodão que podia vender, ficava com o algodão parado, né, se perdendo, e que não tinha necessidade disso. Então o que é que vai acontecer? Tá? Começa a haver uma crise no algodão e o pessoal que fabricava o algodão e que vendia o algodão, né, produzia o algodão aqui, vai ficar com aquele algodão parado e se perdendo, porque não tinha como vender lá para fora. Até mesmo porque, se lá fora, tá, eu tenho o preço do algodão dos Estados Unidos, que é muito mais barato do que o preço do Brasil, quem é que vai querer comprar? Tá? O pessoal vai comprar mais dos Estados Unidos, ok? Então, a consequência vai ser o seguinte, vai haver uma revolta, tá? O pessoal, né, do Maranhão, da balaiada, vai se revoltar contra o governo imperial. Antes de haver, né, uma revolta maior, o governo vai mandar, tá? Vamos dizer assim, um dos maiores e melhores generais da história, que vai ser Luiz Alves de Lima e Silva. Ele tinha fama do seguinte, tá? Aonde ele chegasse numa revolta, ele conseguia resolver, né? Vamos dizer assim, fazer parar essa revolta rapidamente. Então, por causa, vamos dizer, do menor curto de resolução dessa revolta, né? Porque, vamos dizer, Luiz Alves de Lima e Silva foi mandado para lá e com 2 meses ele conseguiu, né, resolver o problema da revolta, prender, né, os líderes, algumas pessoas também foram mortas, né? Então ele recebeu o título aqui, tá, de Duque de Caxias, tá bem? Então ou eu chamo Duque de Caxias ou eu chamo de Luiz Alves de Lima e Silva, tá? É melhor Duque de Caxias, que é mais curto, né? Então vê bem, a repressão aqui, ela foi forte, tá? Não foi, foi resolvida em pouco tempo, né, com 2 meses, mas a repressão ela vai ser forte, que vai ter gente morta aí também, ok? Aí a gente passa agora para a mais longa guerra que a gente tem aqui no Brasil, que foi a Guerra dos Farrapos, tá? Ela começa em 1835, junto com a cabanagem, tá? Junto com a revolta dos malês. Então ela começa no ano de 1835 e ela vai só terminar em 1845, tá? Então vê bem, ela foi a mais longa. Eu também posso chamar de Farroupilha, né? Eu chamo de
Guerra dos Farrapos, por quê? Porque como ela vai ser uma guerra muito longa, e durante esse tempo todo as pessoas que participaram da guerra não tinham tempo para estar comprando roupa, então quando a guerra terminou, a maioria das pessoas estavam vestidas com farrapos. Por isso o nome tá de Guerra dos Farrapos ou Farroupilha. Então, vê bem, a gente vai ter, tá, desde o século 18, a pecuária no Rio Grande do Sul, ela era forte, né? Como ainda hoje é. O pessoal do Rio Grande do Sul, ele tem, vamos dizer assim, essa rixazinha com o pessoal da Argentina, principalmente pela produção de charque, né? A gente sabe que o pessoal da Argentina também tem uma charque muito boa, muito gostosa. Eu nunca comi não, mas é porque deve ser cara. Mas tem essa rixa aí, tá bem? Então, vê bem. A gente vai ter, tá, no século XVIII, o pessoal do Rio Grande do Sul vivia, a base da economia era a pecuária, a criação de animais, né? E nesse mesmo século começou a produção de charque, tá? A produção de charque. Então eles eram muito bons na produção de charque, principalmente com a ajuda da mão de obra escrava. O charque, ele era importante por causa de quê? Porque o charque também era utilizado na alimentação do escravo. É tanto que o escravo, ele faz a feijoada. Por quê? Porque era o resto, né, do feijão do senhor, e aí eles utilizavam acrescentando, tá, a charque, que era, vamos dizer assim, uma carne barata, tá? Então, era a principal fonte de alimento do escravo, por isso que era tão vendido. Então é o seguinte, vai ser praticamente o mesmo motivo daqui com aqui, tá? Do algodão. Então o motivo vai ser, tá? Os donos das fazendas de criação, né, de animal e os charqueadores, eles vão começar a ficar descontentes com o governo, tá? Com a política imperial. Principalmente por quê? Porque ele vai começar a comprar a charque do Uruguai, né, da Argentina também, para trazer para aqui para o Brasil, porque estava junto com o Uruguai e a Argentina também feito um acordo com o Brasil, estava vendendo o charque mais barato para cá, tá? De novo a mesma história, a gente tinha um charque feito aqui, né, no Brasil, e aí o governo imperial vai preferir comprar de lá, ok? Então vê só, a gente tem essa questãozinha aqui, né? Um querendo vender e o Brasil comprando de fora com preço mais barato, ok? Vê bem, essa guerra, ela vai ter duas fases, tá? Duas fases. A primeira é que o pessoal que participava, né, os farroupilhas, eles queriam mais autonomia para o Rio Grande do Sul. Isso quer dizer o quê? Queria que o Rio Grande do Sul tivesse determinadas, vamos dizer, determinadas ideias que não precisasse passar pela política imperial, né? Como por exemplo, vender a charque sem precisar pedir autorização para os regentes, no caso, tá? Claro que eles não vão conseguir. E a segunda fase vai ser o movimento separatista, que eles, por incrível que pareça, diferente lá da Bahia, eles conseguem se separar do Brasil, né, durante 6 meses. Então fica o Rio Grande do Sul separado do Brasil, né, 6 meses aí, vamos dizer, um pequeno país dentro do país. E aí isso deixou os regentes muito indignados, tá? Porque eles passaram ainda um período de 6 meses separados do Brasil, né? Qual vai ser a reação dos regentes? Já que o Duque de Caxias tinha resolvido o problema lá num período curto de tempo e a Guerra dos Farrapos já tinha demorado muito tempo, manda de novo o Duque de Caxias para lá, tá? Ele não vai resolver durante 2 meses, mas vai dar resolução. Então, em 1845, os farroupilhas vão ser derrotados por Caxias. De que forma? Caxias, ele vai ter a ideia de cercar o Rio Grande do Sul. Não entra e nem sai nada, né? Nem mantimento, nem água, nem roupa, nem comida, nem nada. Então vai ter uma hora que eles, né? Os farroupilhas, eles vão pedir para fazer um acordo de paz, né? Então esse acordo de paz, ele vai ser assinado também no ano de 1845, vai ser chamado de Paz de Ponche Verde. Por que Ponche Verde? Porque era o local aonde tinha sido assinado, né? Que é o local lá no Rio Grande do Sul.
E aí, nesse acordo, ficou resolvido o seguinte: já tinha, né, como foi uma guerra muito longa, já tinha morrido muita gente e não queria mais que tivesse mais morte. Então, esse acordo foi assinado para isso. Então, nesse acordo, houve a reintegração do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul voltou a ser do Brasil, né? Houve a indenização dos senhores de terra, que perderam as terras, perderam casa, e houve a libertação dos escravos, principalmente por quê? Porque os escravos, para não, vamos dizer, para não perder, porque os escravos eram muito apegados aos seus donos, eles lutaram, né, até o final da guerra com os seus donos. Então, os donos, eles pediram a libertação dos escravos, e aí todos os escravos se tornaram livres. Tá, ok? Não foi um dos primeiros estados do Brasil a libertar todos os escravos, mas os escravos que participaram da guerra, né, da Farroupilha, se tornaram livres. O primeiro estado do Brasil a não ter escravo nenhum foi o Ceará, tá? Então esse daqui é o último vídeo para a prova, tá bem? E vocês estudem, porque a prova vai ser baseada nos 3 filmes. Se cuidem.